Leitura do Princípio Divino, capítulo 2, A Queda Humana, parte 7. Os conflitos e as revoluções influenciam constantemente a sociedade humana, principalmente devido às contínuas alterações dos padrões de bem e de mal. Enquanto as pessoas buscam a realização das finalidades divergentes, os conflitos e as revoluções influenciam constantemente a sociedade humana, principalmente devido às contínuas alterações dos padrões de bem e de mal, enquanto as pessoas buscam a realização de finalidades divergentes. Contudo, ao longo dos intermináveis ciclos de conflitos e revoluções na história humana, as pessoas têm buscado o bem absoluto pelo qual suas mentes originais anseiam. A ocorrência de novos conflitos e revoluções na sociedade humana decaída continuará, inevitavelmente, até a realização final de um mundo de bem. O padrão de bondade permanecerá relativo apenas enquanto durar o curso da restauração. Logo que o domínio de Satanás for extinto da terra, Deus, o ser absoluto e eterno, transcendente de tempo e espaço, estabelecerá a sua soberania e sua verdade. Neste dia, a verdade de Deus será absoluta, e por isso a finalidade para a qual ela existe e o padrão de bem que ela estabelece serão também absolutos. Esta verdade cósmica e universal será firmemente estabelecida por Cristo por ocasião da sua segunda vinda. As obras dos espíritos bons e dos espíritos maus. A expressão espíritos bons é utilizada como uma designação geral para fazer referência a Deus, aos espíritos do lado de Deus e aos anjos bons. O termo geral para designar Satanás e os espíritos que estão do seu lado é espíritos maus. Tal como no caso dos atos bons e maus, também as obras dos espíritos bons e dos espíritos maus apresentam-se inicialmente com algumas semelhanças, embora possuam finalidades opostas. Com o passar do tempo, as obras de um espírito bom aumentam a sensação de paz e de justiça em uma pessoa, melhorando até a sua saúde. As obras de espíritos maus conduzem gradualmente a um aumento da ansiedade, do medo e do egoísmo, provocando a deteriorização da saúde. Poderá ser difícil para alguém que não conhece o princípio distinguir as ações dos espíritos bons das ações dos espíritos maus. Todavia, com o passar do tempo, e isto geralmente acontece sempre tardiamente, a pessoa acaba identificando a natureza da ação por causa dos frutos que ela produz. Como uma pessoa decaída permanece numa posição intermediária entre Deus e Satanás e relaciona-se com ambos, as obras de um espírito bom podem ser acompanhadas pela influência sutil de um espírito mau. Em outros casos, os fenômenos que começaram com as ações de espíritos maus podem gradualmente misturar-se com as obras de espíritos bons. Distinguir os espíritos é muito difícil para quem não compreende o princípio. É lamentável que muitas autoridades religiosas, em sua ignorância, condenem as obras de espíritos bons, colocando-as como se fossem obras de espíritos maus, posicionando tais autoridades inadvertidamente contra a vontade de Deus. Hoje, os fenômenos espirituais estão se tornando cada vez mais comuns. A menos que os líderes religiosos consigam distinguir corretamente as obras dos espíritos bons das obras dos espíritos maus, eles não poderão instruir nem conduzir adequadamente aqueles que experimentam fenômenos espirituais. O pecado. O pecado é uma violação da lei celestial que é cometida quando uma pessoa forma uma base comum com Satanás, estabelecendo assim a condição para uma ação de dar e receber com ele. O pecado pode ser dividido em 4 tipos. O primeiro é o pecado original. Este pecado originou-se com a queda espiritual e a queda física dos primeiros seres humanos. Ele está enraizado em nossa linhagem e é a origem de todos os pecados. O segundo é o pecado hereditário. Este é o pecado que uma pessoa herda de seus antepassados devido aos laços da linhagem. Está escrito nos 10 Mandamentos
que os pecados dos pais serão cobrados em seus descendentes. O terceiro é o pecado coletivo. Este é o pecado pelo qual uma pessoa é responsável como membro de um grupo, mesmo que não tenha cometido o pecado pessoalmente, nem tenha herdado de seus antepassados. Um exemplo deste tipo de pecado é a crucificação de Jesus. Embora só os sumos sacerdotes e alguns escribas tenham condenado Jesus à crucificação, o povo judeu e toda a humanidade partilharam juntos a responsabilidade por este pecado. Como resultado, o povo judeu foi colocado numa posição de terrível sofrimento, e a humanidade foi destinada a percorrer um caminho de tribulações até a segunda vinda de Cristo. O quarto pecado é o individual, aquele que o indivíduo comete sozinho. O pecado original pode ser visto como a raiz de todos os pecados, o pecado hereditário como o tronco, o pecado coletivo como os ramos e o pecado individual como as folhas. Todos os pecados brotam do pecado original, que é a raiz. Não é possível erradicar todos os outros pecados por completo sem antes aniquilar o pecado original. Todavia, nenhum homem foi capaz de revelar esta raiz do pecado, tão profundamente enraizada no tempo. Apenas Cristo, que vem como a raiz e o verdadeiro Pai da humanidade, pode identificá-la e arrancá-la. As características primárias da natureza decaída. Eva herdou do arcanjo todas as tendências inerentes à sua transgressão contra Deus quando ele a prendeu por laços de sangue através do relacionamento sexual ocorrido entre ambos. Por sua vez, Adão adquiriu as mesmas inclinações quando Eva, assumindo o papel do arcanjo, o prendeu por laços de sangue através de seu relacionamento sexual com ele. Estas tendências se tornam a causa original das inclinações decaídas de todas as pessoas. Elas são as características primárias da nossa natureza decaída. A principal motivação que engendrou as características primárias da natureza decaída reside na inveja que o arcanjo sentiu de Adão, o amado de Deus. Como podem existir tais sentimentos de inveja e ciúme em um arcanjo que Deus criou para uma boa finalidade? O arcanjo foi dotado de um desejo e intelecto, como partes de sua natureza original. Porque possuía um intelecto, o arcanjo podia comparar e discernir que o amor de Deus pelos seres humanos era maior que o amor que ele recebia de Deus. Porque também possuía desejos, ele sentia um desejo natural de receber mais amor de Deus. Este desejo do coração era naturalmente propício à inveja e ao ciúme. A inveja é um subproduto inevitável da natureza original, tal como a sombra produzida por um objeto exposto à luz. Porém, depois dos seres humanos alcançarem a perfeição, eles nunca seriam tentados a cair por um sentimento de inveja ocasional. Eles saberiam bem que a gratificação temporária que pudessem obter do objeto de seu desejo não compensaria a agonia da autodestruição resultante. Por isso, eles nunca cometeriam tais crimes. Bom, esta foi a leitura de hoje. O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo nos comentários. Se vocês gostaram, deixem um curtir aqui no vídeo, escreva seus comentários, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever nos nossos canais no YouTube e no Facebook também. Até o próximo vídeo!